Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte da nossa Diocese de Formosa, ouvinte de outras localidades que rezam conosco nesta manhã abençoada de quarta-feira, que a luz do Divino Mestre ilumine seu coração e te faça viver em paz. Oro por você que passa por grandes dificuldades, você que não está bem, está com o coração pesado, amarrotado, com tantos desafios e sofrimentos, com muitas decepções na sua vida, você que tem sido maltratado por causa de política, por causa dessas discussões horrorosas que nós estamos vendo de norte a sul, de leste a oeste, na nossa pátria. Você que está ansioso, parece que há uma nuvem de desespero, de angústia que vai se estendendo sobre a nação. Deixe seu coração ser tocado por Deus. Confia nele e na intercessão de São José, pois todo desespero e toda miséria não vem de Deus, mas vem do maligno. Nossos corações devem ser sempre preparados para aceitar as dificuldades da vida e acolher as provações que Deus permitir a todos nós. Nesta confiança, vamos meditar sobre um vício tão ruim que atrapalha muito nossas vidas, a imprecaução. Ela é filha da imprudência e se aloja em almas frívolas, vãs e levianas. É companheira da improvisação. As duas fazem uma parelha digna de ser contemplada pelos danos e males que se espalham em seu rastro. A imprecaução traz consigo 1000 decepções, contratempos e graves consequências que deixa para trás, semeando discórdia nos corações. Em muitos casos, altera a paz. Dela se vale o demônio para provocar ira, cólera e outros vícios. Mas quando não pode conseguir isso, conforma-se ao menos em entreter as almas e fazer com que percam o recolhimento e a serenidade. A imprecaução é uma fina rede com que Satanás envolve não só a alma que a carrega, mas também muitas outras. Com sua astúcia, Satanás faz com que, daquilo que parece uma pequena falta, se origine grandes tragédias e se despertem paixões avassaladoras. Não existe vício que se possa chamar pequeno. Por isso, no mundo espiritual, existem tantos enganos. Os vícios, como as virtudes, têm entre si uma tal atração e um tal encadeamento que a alma desgraçada que se entrega a um vício leva consigo, em maior ou menor escala, muitos outros vícios a ele ligados. A tradução dos vícios se concretiza numa palavra apenas: desordem. A desordem leva em seu seio, como vimos ontem, um caos insondável do qual o homem tem apenas uma vaga ideia. Na desordem, resume-se todos os vícios. Mas as virtudes são o reflexo da própria ordem, que sou eu, disse Jesus a Conchita. Por isso tem entre si tal harmonia e consonância que ninguém pode destruí-la. O remédio contra a imprecaução é a previsão reta e ordenada. O repouso e a maturidade são também poderosíssimos auxiliares contra a imprecaução. A ordem é a destruição capital de todos os vícios. Então essas manias de ficar dando vagas na alma a coisas irrelevantes
que vem e de forma extraordinária estragar a nossa vida precisa ser evitado. A imprecaução é um vício que nós precisamos ter cuidado com ele, porque aparece às vezes como uma coisa simples, mas por ser filha da imprudência vai nos levando a coisas graves, poderosas, malignas, que destroem a nossa paz, a nossa vida interior e a nossa entrega a nosso Deus. Então é preciso ter esse cuidado com a imprecaução. É uma espécie de imprudência que a gente vai deixando acontecer no coração. Você vai zelando, vai acostumando com certos vícios, a princípio tão pequenos, tão insignificantes, mas eles vão crescendo. É como aquela urtiga que, se você não carpe, se você não corta logo, ela vai criar problemas para você depois. Então é ter esse cuidado com as pequenas coisas negativas que podem facilmente entrar na nossa vida. A gente precisa ir cortando isso, tirando tudo isso. E a gente completa essa compreensão acerca da imprecaução, que são essas pequenas coisas que a gente vai deixando, que a gente vai zelando de forma negativa na nossa vida, e depois se tornam monstros difíceis de serem debelados. É preciso ter esse cuidado. E a gente combate isso com a ordem, com a organização da vida. Uma vida organizada é uma vida que agrada a Deus. Vida desorganizada serve ao demônio. Mas isso é muito claro para nós. Não há como negar isso. E a gente percebe claramente na comunidade do povo de Deus essas fraquezas. Não fique, prezado ouvinte, pensando que o mundo está salvo, porque a sua paróquia, a igreja matriz da sua cidade, da sua comunidade, está cheia. No domingo a missa fica cheia, a igreja está muito bem. Nem sempre. Nem sempre quem está na igreja tem a igreja dentro de si. Quantas pessoas que vão à igreja por um costume, não por uma adesão ao mistério, não por um afeto a Nosso Senhor. Você vai à igreja porque você acha bonito, vai lá ver as pessoas. E muitas pessoas vão à igreja também para se aparecer, para mostrar aquela roupa nova, para se exibir, como diziam os antigos. Isso mata todo o valor do sacrifício de estar com Deus. Nós não podemos conformar. Há muito o que fazer na nossa igreja, a começar por mim, começar por você. A mudança minha, sua mudança, nós precisamos começar a mudar, nós mesmos. Não é nem pensar nos outros, vamos pensar em nós. O que eu preciso, como bispo, mudar? Muita coisa. Cada dia a gente vai descobrindo tantos defeitos, tantas misérias, tantas fraquezas que ostentamos, que às vezes a gente fica até assim desanimado. Meu Deus, mas já passei dos 60 anos, já estou caminhando para os 65 anos e a vida ainda está desse jeito. É assim mesmo. A nossa carcaça humana, ela não é fácil de ser direcionada. É uma luta diária, constante, contra as más inclinações, as más tendências que temos dentro de nós como herança do pecado original, que, se não debeladas, se não cuidadas, podem nos levar a uma desordem, ao pecado grave, ao pecado mortal, e perdermos a nossa alma no final da nossa vida. O que seria uma tristeza, um desatino, que a gente não pode nem pensar nisso. Então estamos a caminho, vamos melhorar, vamos quebrar essas pequenas coisas que a gente, de maneira, às vezes até inconsciente, vai deixando acontecer e reinar nas nossas vidas. A aclamação ao Santo Evangelho desta quarta-feira é de Mateus 24:42. Vigiai, diz Jesus,
Vigiai, pois no dia em que não esperais, o vosso Senhor há de vir. Então, prezado ouvinte, a nossa fé cristã é uma fé calcada na vigilância. Nosso Senhor nos ensinou esta virtude da vigilância e ela é responsável para manter a nossa vida no equilíbrio da verdade de Cristo, da verdade de Deus. Nós aguardamos a volta de Jesus e por isso precisamos vigiar para que Cristo, ao chegar na sua volta, encontre um caminho até os nossos corações e que a gente não tenha nenhum cavalete atravessado na nossa existência que impeça Cristo de entrar na nossa vida. Nosso Senhor respeita a nossa liberdade, Ele respeita a nossa consciência. Daí a necessidade de vigiar e de buscar essa humildade, essa mansidão no coração para com as coisas de Deus. Não é trocar Deus por tantas coisas. Tem muita gente trocando Nosso Senhor Jesus Cristo pela ideologia. A gente vê isso. Pessoas apaixonadas demais por coisas que realmente são contrárias à fé. Muito cuidado. Nós precisamos ler mais, rezar mais, para saber melhor discernir as coisas na nossa vida. A gente fica vendo nas redes sociais as confusões, os apoios e as acolhidas de muitas almas a coisas que não são de Deus, que não convém ao cristão. A gente precisa ter mais consciência e humildade para orar e vigiar. Nós vivemos um momento tão difícil que você não pode pregar mais sobre as verdades da fé, sobre as verdades de Deus, e as pessoas começam a criticar. Onde se viu isso? Que tempo estranho esse nosso. Porque as pessoas estão doentes, vão adoecendo na ideologia. Esquece Deus e coloca uma ideia, uma pessoa, uma coisa, uma situação, um conjunto de ideologia no lugar de Deus. Isso é idolatria. Nós precisamos ter esse cuidado, vigiar e orar, porque esse é um caminho de desordem interior, desordem espiritual. Não é por aí que nós devemos trilhar o nosso coração. Lembrem vocês que estão muito exasperados, brigando, criando tantas confusões por causa de política, por causa dessas coisas. Lembrem-se, vocês todos vão morrer e vão prestar contas diante de Deus. Não é possível que nós não tenhamos a capacidade e o equilíbrio de orar e perguntar a Deus se as nossas atitudes e os nossos comportamentos estão de acordo com a vontade dele. Cuidado, não vá por esse caminho tenebroso, por esse caminho de areia movediça, porque a gente pode afundar e depois não dá conta de sair mais dessas realidades. Que Deus nos livre de todo mal. Pai Santo, Eterno Deus, abençoa o ouvinte do nosso programa. Toque o seu coração com a doce paz que vem do céu, com o doce amor que vem do coração do teu Filho Jesus. Fique conosco, Senhor, nesta manhã tão abençoada de quarta-feira e enche-nos de renovo, de desejo de fé, de esperança, de caridade e nos dê o dom da humildade e da mansidão. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e até amanhã.